bom dia. Que bom estarmos aqui novamente, estudando a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre duas cartas pequenininhas que ocupam, talvez, naquela época que foram escritas, talvez que ocupasse meia folha de papiro, né? Cartas, a segunda carta do apóstolo João e a terceira carta do apóstolo João. É uma carta que muitas vezes as pessoas passam pela Bíblia e não dão tanta importância a ela, ou não se prende às verdades que ela tem, mas elas são fundamentais. E elas estão nos alertando sobre perigos, perigos que estão presentes hoje, perigos atuais, né? O último apóstolo, o apóstolo João, escreveu essas cartas já com quase 100 anos de idade, né? E ele sempre está escrevendo, tanto como ele escreveu a primeira epístola, que nós trabalhamos bastante nela, você pode assistir esses vídeos que estão aí, eu convido você a se inscrever no canal e assistir, né? E a essência da primeira carta do João é a essência da nossa fé. A essência da nossa fé é que nós vamos receber a vida eterna. Mas enquanto a vida eterna não aconteceu ainda, né? Pelo menos fisicamente, a vida eterna já está agindo em nós, trazendo paz, santidade, amor, e sabemos que a morte será derrotada. A vida eterna com Deus só foi possível mediante o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Aí nós chegamos aqui no final da Bíblia, né? E essas duas cartinhas, 2 João e 3 João, olha como elas são pequenininhas, ó, ocupam dois pedacinhos da Bíblia, né? Elas estão conectadas. Vamos então falar sobre a segunda carta de João. Os teólogos entendem, logo aqui quando ele começa a falar, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu, mas todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Algumas Bíblias trazem o ancião, né? Então, a ênfase dessa carta é a verdade. Vamos continuar lendo. Ele começa falando assim, a senhora eleita. Os teólogos todos entendem que João está se dirigindo a uma igreja. E no final, quando ele fala sobre a sua irmã, ele está falando da igreja que ele estava escrevendo essa carta, né? A esposa de Jesus Cristo, a noiva de Jesus, espalhada sobre toda a face da terra. Então, olha como ele enfatiza a verdade. Então vamos continuar no verso 3. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei por ter encontrado alguns de seus filhos, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas aquele que temos desde o princípio, o mandamento que Jesus nos deu, né? Que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, esse início da carta, né, a metade da carta, João está enfatizando a verdade. A verdade é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o objetivo de todo cristão, irmão, de todo cristão, é que a sua vida seja norteada pela verdade e obediência a esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso deve caracterizar a vida de um cristão, né? A verdade tendo como seu centro. Agora, João vai entrar, daqui até o final da sua carta, no grande perigo que está acontecendo naquela época, que aconteceu naquela época e tem acontecido ao longo dos séculos e acontece hoje. Olha só, de 7 a 11. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem a Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e o Filho. Se alguém chega a vocês e não traz esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das obras malignas.
o grande perigo destruidor da obra de Deus é o falso ensino, o falso evangelho, os falsos pregadores, irmãos. Esses perigos, eles estão presentes, como estava presente no início da igreja, estão presentes hoje, porque eles geram ataques à fé, ataque à igreja cristã. E João, ele usa esse título ancião, em algumas Bíblias está usando o título presbítero, né? Ele tinha o direito de usar sua autoridade apostólica, por exemplo, ele é o último dos apóstolos, né? Para alertar contra esses profetas itinerantes, contra esses pastores itinerantes, esses mestres itinerantes que iam nas igrejas e pregavam doutrinas extremamente perigosas. E essa tem sido a principal arma do diabo, irmão, para destruir o povo de Deus. Ele fez isso no Antigo Testamento todo com o povo de Israel. Ele conseguiu destruir a fé que eles tinham em Jeová e Deus teve que destruir a nação e levar a nação para o exílio, para o cativeiro do Babilônio, para que o povo caísse em si e pudesse voltar de novo para a terra prometida de uma nova forma. Tá? Reparem, eu vou ler alguns versos de Jeremias capítulo 23 na Bíblia a Mensagem, onde Jeremias alertava sobre esses falsos pastores, sobre esses falsos mestres. Olha só, alguns versinhos aqui, é uma linguagem usada para os dias de hoje, né? Eu gosto muito dessa Bíblia, mas vamos ler aqui alguns versos. Verso 1 a 2, Jeremias 23, fala assim: destruição para os líderes pastores que massacram e espalham minhas ovelhas. É o decreto do Eterno. Aqui está o que eu, o Eterno, Deus de Israel, digo aos líderes pastores que desviam o meu povo. Vocês espalharam minhas ovelhas, vocês as conduziram para o mau caminho, nunca as acompanharam com os olhos. Reparem, aí Jeremias vem relatando toda a maldade que esses falsos pregadores faziam. Olha só o verso 10, 11, eu vou só selecionar alguns versos. Eu convido que você leia esse capítulo na sua Bíblia, o capítulo 23 de Jeremias. Mas fala assim, ó, agora que o Eterno diz acerca dos profetas mentirosos, vocês conseguem acreditar? Um país fervilhando de adúlteros, infiéis, promíscuos, idólatras. Eles são uma maldição para a terra. A terra está devastada. A infidelidade deles está deixando o país um esgoto. Profetas e sacerdotes devotados à profanação. Eles não querem nada comigo, o verdadeiro Deus. Meu Deus. Agora, olha que Deus fala para o profeta no verso 14. Fala assim: e os profetas de Jerusalém são ainda piores, são depravados, vivem uma mentira, apoiando a cultura da maldade sem nunca considerar as consequências. São tão maus quanto os crápulas da antiga Sodoma e mais degenerados da velha Gomorra. Olha só, irmãos. Olha agora o verso 16. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Não preste atenção ao sermão, às palavras dos profetas. É tudo vento. Mentiras, mentiras e mais mentiras. Eles inventam tudo. Nenhuma palavra do que dizem vem da minha parte. Eles pregam, vai dar tudo certo. A gente que não conhece Deus. Pregam, nunca vai acontecer nada de mal a vocês. Há pessoas obstinadas nos seus próprios caminhos. Alguma vez esses homens quiseram ter um encontro comigo, o eterno verdadeiro? Olha só, irmãos. Como é atual isso, querido. É a mesma estratégia que o diabo usou, usando essas pessoas, para levar uma falsa mensagem para Israel e levou à destruição da nação. É a mesma coisa que o diabo usa desde a igreja começou. A igreja é conhecida como o novo Israel de Deus. Só para a gente entender que nessa época que João escreve a carta, haviam três ministérios principais na igreja. Os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Primeiro teve os 12, né? Tirando Judas, depois entrou Matias. Mas eles eram, a própria palavra significava, apóstolos significavam enviados. Foram enviados pelo próprio Cristo. Depois haviam outros que eram discípulos de Jesus e se tornaram apóstolos.
né? O Saulo, que não era discípulo, mas se tornou apóstolo, e Barnabé é um exemplo também disso. O que significa eles serem considerados apóstolos? Porque eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Todos aqueles que viram Cristo ressurreto poderiam ser considerados apóstolos. Qualquer pessoa que nunca viu Jesus Cristo ressuscitado não pode usar o título de apóstolo, porque é uma usurpação. Então, esses apóstolos que nós vemos aí hoje, apóstolo tal, superapóstolo, apóstolo rei, etc., isso é uma usurpação, irmãos. É uma usurpação desse título. Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Segunda classe de ministério que havia eram os profetas. Eram homens, eram os missionários itinerantes, eles iam por todas as igrejas, levando as mensagens que recebiam do Espírito Santo. Nós vemos no livro de Atos, está lá Ágabo, 2 vezes ele encontra com o apóstolo Paulo para trazer uma mensagem. Eram homens que abriam mão da sua profissão, muitas vezes da sua família, e eram sustentados pelas igrejas. Havia um documento escrito, que foi o primeiro documento escrito para as igrejas, chamado Didaquê, né? Foi o primeiro livro que trouxe a doutrina cristã, depois da Bíblia vai vir depois, o Novo Testamento virá depois, em termos de cânon sagrado, mas o Didaquê, ou que era conhecido como a doutrina dos 12 apóstolos, trazia regras bem claras de como as igrejas deveriam testar esses homens que se diziam profetas. E se realmente esses homens eram de Deus, tá? O Didaquê dizia como a igreja devia apoiá-los e sustentá-los. O terceiro ministério eram os anciãos ou presbíteros, né? Que eram o que a gente poderia conhecer como os pastores atuais das igrejas, né? Os mestres. Então, o grande problema não estava nem nos apóstolos, lógico, e também nem tanto nos anciãos. O grande problema estava nesses profetas. Porque alguns eram realmente enviados pelo Espírito Santo de Deus, mas muitos não eram. Muitos eram inescrupulosos, muitos só queriam receber dinheiro das igrejas. E o Didaquê chama esses homens de traficantes de Cristo. Olha só como é grave, irmãos. A vítima principal eram as igrejas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus era o escudo contra esse tipo de ensino. E essas pessoas passavam a dar mais ênfase, em vez de dar ênfase à palavra, que já existiam as cartas de Paulo, já existiam o Evangelho, eram lidos e ensinados nas igrejas, mas eles davam mais ênfase às supostas revelações que esses homens traziam, achando que tudo vinha do Espírito. Isso varreu o mundo, cara, nesses 2000 anos. Mas ficou muito forte nos Estados Unidos, na época da grande recessão, né? Quando o país entrou numa depressão econômica terrível, surgiram vários profetas itinerantes que armavam suas tendas e diziam que tinham revelações e provocaram verdadeiras tragédias. Depois eles conseguiram entrar até nas televisões, a partir da década de 60. E dentro do Brasil isso acontece muito, irmão, principalmente no movimento pentecostal e neopentecostal. É claro que existem pessoas que são sérias, e realmente Deus usa para trazer uma revelação e podem ser considerados profetas. Não são esses que eu estou falando, mas existem muitos que não são. Irmão. Eu fui testemunha de vários. Me lembro que certa feita eu pertencia a um grupo de casais de uma igreja pentecostal no Rio, eu vim desse meio pentecostal, e, eu, e no sábado, os líderes daquele grupo de casais levaram todos os casais para um apartamento lá no Rio, onde havia um profeta, entre aspas, sentado na cadeira, e cada casal vinha e recebia uma profecia dele, profecias obscuras, enigmáticas. Eu falei, gente, isso está parecendo uma sessão espírita, com todo respeito, né? Talvez, e isso é muito forte no Brasil, mesmo, devido às raízes místicas. Eu me lembro de um pastor amigo meu no Rio de Janeiro, que ele era de uma grande igreja pentecostal, e essa igreja o designou para pastorear uma pequena igreja, uma pequena comunidade na Baixada Fluminense. Por quê? Porque aquela igreja estava passando por muitos problemas, a comunidade jogava até pedras nas vidas da igreja, e o pastor não tinha mais condições de saúde emocional, física, de estar à frente da igreja. Ele foi lá. Tudo bem, ele assumiu aquela igreja,
preparou uma mensagem. Eu conhecia aquele homem, era um homem de Deus, um homem que preocupava em trazer uma palavra verdadeira. Preparou o sermão e quando ele começou a pregar, levantou a primeira mulher na igreja, com um coquezinho aqui atrás, e começou a gritar: assim diz o Senhor. Ele parava com os olhos arregalados. Ele, tudo bem, irmã, senta aí, deixa eu continuar. Ele continuou, e depois levantou outra: assim diz o Senhor. E ele não conseguiu chegar ao final da mensagem. Aí ele chamou essas duas senhoras ao gabinete e falou: olha, eu agora sou pastor dessa igreja. Nunca mais vocês interrompam a pregação da palavra. Nunca mais vocês não têm nenhuma autorização para se levantar e cortar a palavra que está sendo pregada. Não, mas eu sou profeta de Deus, é o Espírito que manda. O Espírito é submisso ao profeta, assim diz a Bíblia. E Deus não é um Deus de confusão. Ah, então eu vou sair da igreja. Saíram da igreja, levaram vários membros. A igreja ficou mais vazia ainda. E aquele pastor continuou pregando a palavra. E a igreja foi se reerguendo. E a comunidade ao redor voltou e começou a amar aquela igreja. Porque onde está a palavra, está a pessoa do Cristo. Então, meus irmãos, ele está falando, esses homens não permanecem no ensino de Cristo, eles vão além. Eles não têm Deus. E quem permanece no ensino tem a verdade e permanece no Pai e no Filho. Quem não traz esse ensino, não recebam essas pessoas, nem vão na casa delas, porque você vai estar sendo cúmplice de obras malignas. E aí vem à memória, irmão, como as pessoas dão pouco valor a igrejas que realmente se preocupam em pregar o Evangelho, irmãos. Às vezes eu vejo igrejas passando por dificuldades financeiras, igrejas que têm pouquíssimos membros. Por quê? Porque as pessoas dão valor a tantas coisas, mas não dão valor àqueles homens e mulheres que se esforçam em levar a mensagem pura do Evangelho. Então, essa é a grande mensagem de 2 João. Em 3 João, o apóstolo está escrevendo para o seu amigo Gaio. Né? Ele começa a carta a falar assim: ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo corra bem. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram da sua fidelidade e de como você continua andando na verdade. As duas cartinhas são bem parecidas. Gaio talvez seja aquele homem dos 12 que receberam o apóstolo Paulo em Éfeso, né? Está em Atos 19, ficaram cheios do Espírito Santo. A tradição cristã diz que ele foi ordenado bispo da cidade de Pérgamo, pelo próprio apóstolo João. Então, João está usando palavras amorosas e, em seguida, ele vai começar a fazer algumas advertências severas. E eu acho isso fantástico nele. Então, no verso, ele fala do 3 a 4, eu amo a sua igreja porque ela anda na verdade. Porque quando anda na verdade, o cristão que anda na verdade, ele começa a agir e pensar como Deus age, como Deus pensa. Olha que coisa fantástica, irmão. Agora, aí no verso 5, 8, ele começa a falar da hospitalidade cristã. Você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, mesmo que sejam desconhecidos. Falar à igreja a respeito desse seu amor. Você faz bem em caminhar em sua viagem de modo digno de Deus. Foi por causa do nome que eles saíram sem receber nenhuma ajuda dos gentis. Por isso, você devemos demonstrar hospitalidade a irmãos como esse, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. É lindo isso. Ele está falando o valor da hospitalidade cristã. Naquela época, as estalagens eram sujas, violentas, né? E os missionários não recebiam ajuda de ninguém, eram profetas missionários. E Gaio os abrigava, os sustentava e dava recursos para eles irem levando a mensagem para outras igrejas. Esses pastores eram realmente homens fiéis. E isso é um exemplo para nós, irmãos. Uma igreja tem que sustentar missões, tem que apoiar missões, certo? Já que eu não posso ir para um lugar distante, para o interior do Brasil, de repente, não posso ir à Amazônia, não posso ir à África, mas tem pessoas que o Espírito levantou. Eu, ao contribuir financeiramente, ajudando essas missões, irmãos, eu estou cumprindo a palavra do próprio Cristo, de levar o Evangelho para todas as nações, não é? E aí agora chegou o momento que João vai tocar na ferida. Olha só, do 9 ao 15. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso,
Ele se recusa a receber os irmãos, impede o que os desejam fazer, o expulsa da igreja. Ah, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também o fazemos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Aí ele se despede, tem muito ainda a dizer para você, vou fazer pessoalmente, a paz seja contigo. Dois personagens, Diótrefes e Demétrio, personagens que estão presentes hoje, presente hoje nas igrejas. Diótrefes é um pastor, é um ancião que cuida de uma igreja, e ele não está aceitando a autoridade do apóstolo João. Demétrios é um pregador, não só pregador, como líder de pregadores, é um líder de missionários, muito amigo de João, e João sabe que ele é um homem de Deus. Diótrefes é um líder, talvez com personalidade forte, mas faltava nele, é isso que a gente tem que observar, um sentimento que toda pessoa que diz que é de Deus e que nasceu de novo tem que ter, a caridade. A caridade, que é a marca do Novo Testamento. Então a gente vê nesses tempos que nós estamos vivendo, aqui no Brasil mesmo, muito forte isso, né? Pastores, líderes que se envolvem com política, com escândalos, e dizem para os seus membros em que eles devem votar, você tem que votar no fulano, que o ciclano é do diabo, esse que é de Deus, e vão manipulando as pessoas, e vão para a televisão e cospem fogo nas redes sociais. E você fica vendo, nossa, essas pessoas se acham homens de Deus, mas cadê as palavras de mansidão? Cadê as palavras de conciliação? Cadê as palavras de amor? Mateus 23 é o discurso mais duro que Jesus fala contra um ser humano. Jesus não foi duro com as prostitutas, com os ladrões, com os bandidos, com os corruptos. Ele foi duro contra aquelas pessoas que se achavam os expoentes máximos do judaísmo, os representantes de Deus na terra, os pastores de almas, os líderes religiosos, os maiores conhecedores da Bíblia, fariseus, escribas, doutores da lei. O povo os admirava, seguiam o que eles falavam. E Jesus Cristo fala: olha, eles são sepulcros caiados. Por fora, bonitinho, branquinho, tudo belezinha, mas por dentro estão cheios de imundície, porque o meu Deus olha o que está no interior primeiro. Deus não se preocupa com as nossas aparências, com as nossas imagens. Deus sabe o que se passa dentro de nós. Né? Por isso que o salmista fala: Senhor, sonda meu coração, tem caminho mau lá dentro e me leva para o caminho eterno. Reparem, nós vivemos tempos, irmãos, que as pessoas estão vivendo uma patologia, uma doença de alma. A necessidade de estarem sempre em evidência, de aparecer, ir na like, ter milhões de seguidores, receberem likes. Né? Eu vi um determinado pregador famoso aí da televisão gritando aos quatro ventos, falando sobre política, claro, né? Não vou nem entrar em detalhes, dizendo que o mundo evangélico está decepcionado com determinada autoridade. Que mundo evangélico é esse? Ele é porta-voz desse mundo evangélico, por acaso? De onde ele tirou isso, irmãos? De onde ele acha que ele fala por todos? Né? Então a gente vai vendo essas pessoas que querem aplausos, que querem. Mas são muito parecidos com Diótrefes. Têm autoridade? Sim, não estou negando. Mas cadê a bondade? Porque autoridade sem bondade não é cristianismo, irmãos. Tiago 4:1 fala: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Ele pergunta, aí ele responde: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele já está dando a resposta. Paulo, ao escrever a Timóteo, na sua última carta, segundo ele fala: ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável, amável para com todos, capazes para ensinar, para serem pacientes. Por isso que esse no verso 11 e 12 ele começa a falar de Demétrio. Demétrio me lembra Barnabé, né? O filho da consolação. Bar significava filho e Nabis significa consolação. Barnabes era o nome dele, né?
Eram homens que tinham ponte, que construíam pontes, que eram bondosos. Ele pegou o apóstolo Saulo, levou para os apóstolos. Ele vai procurar Paulo lá em Antioquia para ajudar na igreja. Homens que constroem, homens que têm palavras boas. Então, nós estamos diante desses perigos atuais. Olha como essas duas cartinhas pequenininhas são tão atuais. João está nos mostrando isso, irmãos. O ego é o nosso pior inimigo. É o pior inimigo. E aí eu me lembro de João Batista falando de: olha, aquele que você batizou está batizando muito mais gente que você, tá todo mundo correndo atrás dele. E você, cadê os teus discípulos? João Batista fala o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. Temos que desaparecer, irmãos. Essa é a melhor forma de dar um testemunho cristão. Não apareça. Faça aquilo que está ao seu alcance, mas sempre com bondade, com amor. Seja um Demétrio, não um Diótrefes, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. Amém.